George Samuel foi um pioneiro. A editora fundada por ele foi a primeira a publicar atlas rodoviários dos Estados Unidos e do Canadá, sendo alguém bem sucedido ao atingir a meia-idade na década de 1920. Começou então a repartir seu conhecimento sobre prosperidade através de panfletos que eram distribuídos por agentes bancários, corretores de seguros e empresários, alcançando milhões de leitores. Seu expediente pedagógico para cativar tanta gente foi ambientar seus artigos no tempo da Babilônia, a suntuosa cidade-estado do Oriente Médio, que viveu seu auge por volta de 2000 a.C. Sem recursos naturais como ouro, prata e bronze, a cidade da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, construiu a sua riqueza literalmente através das águas do rio Eufrates, a partir de canais que irrigam o solo fértil do seu entorno. Posteriormente, as parábolas foram reunidas num livro, cujo título é o mesmo de um dos textos. O best-seller mundial já vendeu mais de 2 milhões de exemplares. Vale frisar que a obra é ficcional, mas empresta aos conceitos apresentados pelo autor um caráter atemporal, que desde então verificou-se perene para aqueles que empregam seu conteúdo no cotidiano. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então já se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo e não esquece que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias às 18h15, às 6h15 da tarde. O caráter previdenciário dos escritos remete à necessidade do indivíduo de realizar o seu trabalho do melhor modo possível. Uma das formas de prosperidade, inclusive, seria buscar constante aprimoramento no modo de praticar o seu ofício, o que possibilita o aumento da renda, seja qual for a sua função. Mostrar-se disposto ao trabalho abre oportunidades que não aparecem aos sujeitos que fogem da labuta. Deixando a religião de lado, o autor reforça os valores morais como trabalho e família, que ajudaram a moldar a América mais do que a Babilônia. Ocorre que somente com a renda oriunda do trabalho, o sujeito não consegue obter uma vida mais tranquila ao seu final. Se este quiser realmente ser próspero para se manter e cuidar de sua família, quando não tiver mais forças para trabalhar, ele precisa ir além. Como? Vamos continuar. Ganhar uma fortuna não é por si só a solução dos problemas. Existem herdeiros que desperdiçam tudo em menos de uma geração. Há quem ganhe prêmios na loteria e poucos anos depois estão pobres novamente. Cerca de 70% de quem ganha na Mega Sena perde tudo em menos de 5 anos. Ou seja, antes de ganhar dinheiro, é preciso aprender a conservá-lo. E o mais importante, como ele pode ser multiplicado. Num dos textos do autor, Bansir e seu amigo Cobb, cansados de trabalhar arduamente sem conseguir dar uma vida melhor para os seus entes queridos, vão buscar conselhos a Arcade, que é justamente o homem mais rico da Babilônia. Logicamente é uma parábola. Imagine você tentar marcar uma hora para conversar com Warren Buffett na sede da Berkshire em Omaha, ou quem sabe tomar um café com Luiz Barsi no centro histórico de São Paulo. Arcade era um amigo de infância de Bansir e Cobb. A diferença é que ele soube prosperar. Se não temos intimidades com grandes investidores do nosso tempo, ao menos temos acesso aos seus escritos, como as cartas anuais de Buffett para os acionistas da Berkshire e os relatórios semanais do Barsi, que são publicados até na internet. O mais importante é que podemos sim nos aconselhar com os homens mais experientes no correto manuseio das moedas, como está descrito numa das 5 leis de ouro, em outro capítulo do livro. As parábolas do livro foram escritas entre as décadas de 1920 e 1930 e possuem o mérito de antecipar conceitos que foram definidos com mais precisão somente alguns anos depois. O primeiro deles atende pela educação financeira. Outro conceito digno de nota é simplesmente a margem de segurança, implícita na 4ª lei do ouro, proposta pelo autor. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O que ele está dizendo é: não invista naquilo que você não conhece. Se tem algo em comum nos ensinamentos de personagens fictícios como Arcade e reais como Buffett e Barsi, é que todo plano de prosperidade começa com a capacidade de poupar recursos. O autor propõe em suas parábolas que as pessoas economizem no mínimo 1/10 dos seus ganhos com seu ofício, ou seja, 10% do seu salário. Isso pressupõe que os gastos pessoais devem ser reduzidos para proporcionar a capacidade de poupança. A contenção do padrão de consumo é um desafio que a maior parte das pessoas
pessoas irá enfrentar, caso estejam habituadas a gastar todo o seu rendimento. Para tanto, o personagem Arcade recomenda que as pessoas controlem seus gastos através da anotação sistemática dos mesmos, a ponto de formular um orçamento completo. No auge da Babilônia, o Oriente Médio ainda não usava o papel, mas já havia a escrita cuneiforme, criada pelos sumérios séculos antes. Na mesma região, os babilônios já eram financistas e anotavam contas a pagar e a receber em tabuinhas de argila, que mediam em torno de 15 por 20 centímetros, quase o mesmo formato do livro em uma edição brasileira. Essas tabuinhas remanesceram das ruínas da Babilônia, quando estas foram redescobertas no século XIX. Hoje, no entanto, dispomos de aplicativos de telefone celular para fazer todos os apontamentos necessários para o controle dos gastos. A renda obtida através do trabalho e poupada parcialmente ainda não é suficiente para garantir a previdência. Tais economias devem ser investidas de forma segura para que se convertam em fonte complementar de renda. Arcade, o homem mais rico da Babilônia, não teve êxito ao emprestar moedas para um oleiro, para ele comprar joias no exterior. O oleiro, inexperiente, foi enganado, levando para casa um amontoado de vidros imprestáveis, de onde se conclui que não se deve empregar recursos em negócios que pareçam aventuras. Ao financiar um fabricante de escudos para comprar a matéria-prima dos mesmos, o bronze, Arcade tem seu primeiro negócio bem sucedido. Ele fez o aporte em alguém que sabia o que estava fazendo, recebendo parte dos lucros quando os escudos foram vendidos. Neste episódio, o autor relata o encontro de duas figuras fundamentais no capitalismo, o investidor e o empreendedor. Claro que, como se trata de uma parábola, o leitor não deve levá-la ao pé da letra, procurando um artesão em sua cidade que faça qualquer objeto decorativo com bronze, por exemplo. Na sociedade moderna, as bolsas de valores são ambientes que promovem o encontro de investidores com empreendedores, através das empresas de capital aberto. Basta que o investidor saiba decidir de quais empreendedores se tornará parceiro. Longe de ser um livro sobre bolsa de valores, ainda assim o homem mais rico da Babilônia consegue tocar em três temas importantes para o mercado de capitais: os dividendos, os juros compostos e a diversificação. Arcade recomenda que os dividendos colhidos nos negócios sejam reaplicados nos próprios negócios, fazendo esses crescerem ainda mais. Para título de curiosidade, Babilônia era uma cidade fortificada, cercada por muralhas, que alcançavam a altura equivalente a um prédio de 6 andares, perfazendo um perímetro de cerca de 20 quilômetros. Deste modo, os babilônios se protegeram dos invasores durante séculos, usando mão de obra escrava para construir e manter tal sistema de proteção, num processo longo e contínuo. Do mesmo modo, o investidor deve buscar proteção para os seus recursos, priorizando aqueles que lhe permitem o lento, mas constante, enriquecendo ao longo dos anos. A tentação de aceitar propostas para investimentos com retornos imediatos e elevados deve ser evitada. Segundo o autor, antevendo práticas de marketing de guerrilha que inundariam os meios de comunicação décadas depois, oferecendo consultoria para enriquecimento rápido, ocultando os elevados riscos. Se vivesse nos tempos atuais, os panfletos do autor provavelmente seriam convertidos em postagens num blog, onde o autor verificaria que a internet está repleta de salteadores que aplicam golpes em viajantes desavisados, como acontecia nas caravanas da época da Babilônia. O livro também conta a história de Debazir, um escravo que se libertou do cativeiro na Síria para se tornar um negociante de camelos, saldando antigas dívidas na Babilônia, numa alusão a respeito do quanto o endividamento pode escravizar uma pessoa. O autor discorre sobre o que as pessoas devem fazer para se manterem livres. Fugir dos credores não é a solução, é preciso buscar uma solução em conjunto com eles. Alguns credores serão duros nos termos, mas a maioria está disposta a ceder em alguns pontos. Isso se notarem a disposição do endividado em saldar os seus empréstimos. Entre não receber qualquer quantia e recuperar ao menos parte do valor emprestado, o credor sensato escolherá a segunda opção. Para o autor do livro, o endividamento deve proceder da seguinte forma: guardar 1/10 de sua renda para si mesmo, reservar 2/10 para quitar as dívidas renegociadas ao longo do tempo e manter-se com apenas 7/10 da sua renda, num esforço de disciplina maior do que necessário para sujeitos equilibrados financeiramente. Você sabe o que significa procrastinação? É o que as pessoas desejosas de acumular riqueza devem evitar quando cientes de oportunidades que surgem no cotidiano. Aqueles que sabem o que deve ser feito, mas vacilam diante de situações favoráveis que se apresentam, dificilmente vão quitar dívidas ou empregar com sabedoria o dinheiro poupado. Investir é, acima de tudo, uma questão de iniciativa. O verbo procrastinar, portanto, é compreendido no contexto da narrativa, assim como o termo tirocínio. Os sujeitos dotados
aparatos de tirocínio possuem o conhecimento sumário para determinadas práticas, no caso dos babilônios para gerar riquezas. Agora abre-se um parênteses, todo livro deve ser lido com senso crítico, não se deve tomar por verdade absoluta tudo que está impresso e editado. Entre os conselhos que o homem mais rico da Babilônia nos oferece está o de adquirir a casa própria, nem que seja a base de financiamento dos tijolos. O autor reforça o aspecto da estabilidade emocional da família nessa questão. De fato, nos Estados Unidos, onde os panfletos do autor circularam inicialmente, a cultura de hipotecar a casa própria é amplamente difundida. Porém, devemos atentar para a realidade brasileira, onde os financiamentos bancários para a compra ou construção de imóveis residenciais consomem até 1/3 da renda familiar. Se usarmos os próprios conselhos do livro para debater a questão da casa própria, tomando o financiamento da mesma como contratação de dívida, logo veremos que a mesma não deve consumir mais do que 2/10 da renda familiar. Portanto, ao menos no caso dos brasileiros, pagar o aluguel e investir o excedente não gasto no financiamento pode ser uma decisão inteligente, para ser discutida com mais atenção. O Homem Mais Rico da Babilônia não é um livro que encerra o assunto da educação financeira. No entanto, ele é válido para quebrar os paradigmas daqueles que estão mergulhados numa ciranda de trabalho sem prazer e pagamento de contas. Este é o tipo do livro que aquele amigo lhe oferece emprestado, dizendo: você tem que ler isso, cara, vai mudar a sua vida. E o cara que se dispõe a ler em poucos dias responde: eu devia ter lido esse livro antes, teria poupado anos de desperdícios. Há também aqueles indolentes que respondem: ainda não tive tempo de ler. É o tipo de elemento procrastinador que nunca terá o tirocínio suficiente para debater os conselhos de Arcade e de Bacir.